Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Conexão Fashion, o podcast da indústria do vestuário aqui do estado de Goiás. Hoje nós temos um tema muito importante que impacta diretamente a vida dos empresários e empreendedores, a resolução inteligente de conflitos. E ao meu lado eu estou aqui com o presidente do Sinvest, José Divino Arruda. Tudo bem com o senhor, presidente? Tudo bem, Sabrina? Bom dia. Bom dia. Presidente, hoje o nosso tema aqui, ó, os empresários que gostaria de entender um pouco sobre a resolução inteligente de conflitos vai gostar, hein? E a nossa convidada é muito especial, mas antes, presidente, eu vou pedir para rodar a vinheta. Hoje temos a honra de receber uma profissional com uma trajetória sólida na promoção do diálogo e da pacificação social. Sirlene Ferreira Marques é advogada, especialista em meios alternativos de resolução de conflitos. Ela atua há 21 anos como diretora conciliadora, mediadora e árbitra da Sexta Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem da FIEG, promovendo soluções eficazes, céleres e colaborativas para o ambiente empresarial. Também é mediadora e conciliadora judicial junto ao Tribunal de Justiça de Goiás, sempre com um trabalho pautado pela ética, pelo compromisso com a escuta ativa e pela valorização do diálogo como ferramenta de transformações das relações jurídicas e institucionais. Sirlene, é um grande prazer receber você aqui hoje conosco. Seja bem-vinda. Obrigada, Sabrina. Obrigada a todos pelo convite. Ao presidente José Divino. É uma honra estar aqui com vocês, poder esclarecer, mostrar para o empresário o trabalho que a gente desenvolve aqui pela Federação das Indústrias. Muito obrigada. Que currículo bonito da Viu, doutora presidente? Sirlene, né? Muito, né? Bem extensa, uma experiência muito grande. E como a Sabrina falou, nós vamos falar das cortes de conciliação, né, doutora? É uma expertise sua aqui dentro da FIEG, a corte que a maioria, Sabrina, dos empresários não conhecem, né? Que é uma conciliação extrajudicial e resolve os conflitos muito rápido. Mas a doutora Sirlene vai explicar isso bem melhor do que eu. Nossa, isso é muito bom. E para a gente começar, presidente e doutora Sirlene, o que exatamente são esses meios alternativos de resolução de conflitos e por que eles vêm ganhando espaço nos últimos anos? Boa pergunta, Sabrina. Os meios alternativos de resolução de conflitos, eu costumo dizer que eles são os meios adequados, mais adequados para a gente resolver os conflitos entre as partes. Eles são os institutos da mediação, da conciliação, da arbitragem também. Ultimamente ele vem sendo muito falado porque desde 2015 o CPC e também criou-se a lei de mediação, que até então não existia, só existe a 9.307, que é a lei de arbitragem, passou a exigir uma conciliação em todo o procedimento judicial. Então, no Poder Judiciário, depois dessa alteração do Código de Processo Civil de 2015, essa exigência de, em todas as fases do processo, ter a mediação e a conciliação. Para as partes terem a autonomia de resolver os seus litígios e não para um juiz chegar ali e dizer o direito. Porque o Poder Judiciário, ele diz o direito, e na conciliação e mediação extrajudicial, as partes têm autonomia para fazer a justiça que elas acham que é possível ser feita, para que ambas as partes saiam satisfeitas daquele problema, daquele litígio. E já vou também até fazer a diferenciação que hoje em dia muitas pessoas têm dúvida do que é a mediação, qual que é o papel da mediação, qual que é o papel da conciliação e da arbitragem também. A conciliação e a mediação, elas são formas de autocomposição. As partes, elas têm autonomia de resolver seus litígios conversando. A figura ali do mediador e do conciliador, o mediador ele não pode impor, ele não pode sugerir, mas ele pode acompanhar e direcionar para a resolução do conflito, que geralmente é quando as partes elas têm uma ligação, que elas têm um vínculo, que geralmente é problemas familiares, de vizinhança, condomínios. Não tem como a pessoa separar uma da outra. Então, utiliza-se a mediação para resolver aquele conflito ali específico por meio da mediação.
Já a conciliação não, ela atua em conflitos pontuais. Se você tem um contrato ali com o banco e está precisando resolver, você vai conciliar com o banco. Vocês não têm uma relação contínua e duradoura. Então, resolveu, conciliou, encerrou aquela contratação, aquele contrato ali entre as partes. E já a arbitragem não. A arbitragem ela é resolvida de forma hétero. Uma pessoa, um árbitro, o qual o José Divino é também, ou mais de um árbitro, sempre no número ímpar, para ter imparcialidade e uma decisão eficaz. E essa decisão do árbitro, ela tem o poder de uma sentença judicial. Só que, diferentemente do poder judiciário, essa decisão na arbitragem, ela não cabe recurso. Enquanto no poder judiciário cabem inúmeros recursos, os processos são muito longos até por causa da quantidade de recursos que é possível. No processo arbitral, não. Nós temos um prazo legal de até 6 meses para resolver aquela demanda. Claro, pode ser antes resolvido com um prazo menor, e também as partes podem convencionar um prazo maior, que demanda perícia, qualquer outro procedimento para uma resolução adequada. Mas desde que esteja todas as partes de acordo. Então, essa aí já seria uma diferenciação entre os institutos e que eles estão aqui para somar na vida do empresário. Os empresários, eles não precisam ter um pensamento de judicializar tudo. Tem outras formas extrajudiciais muito eficazes, muito céleres até, para resolver algumas demandas que são pertinentes de direito patrimonial e disponível, ou seja, aquilo que as partes podem dispor, podem transicionar, ou até pode abrir mão daquele direito dela. E seria isso. Assim, muito Eu bom. vejo a importância porque, como a doutora Sirlene falou, a conciliação ela é resolvida até 15 dias, às vezes, né, doutora? Ou menos. Ou menos, né? Então, sentou naquela negociação, a corte existe para intermediar a fala, eu devo para Sabrina, Sabrina, eu não posso te pagar, ou vamos fazer um acordo, você perdoa um juro, uma multa, e você me paga em quantas parcelas, é resolvido ali, é um novo acordo, é assinado, né? Sim. E uma coisa importante também, que, doutora Sirlene, é a, a, a cláusula compromissória, né? Que é importante ter no contrato, a partir do momento que o empresário entende o que é um acordo de conciliação, a Câmara de Conciliação, na hora dele vender para o cliente dele, ou até o fornecedor também vendendo para ele, é importante no contrato de compra e venda ter a cláusula compromissória, né? Que compromete resolver na corte no futuro se der algum problema. Não é assim? Exatamente, exatamente. Então, essa cláusula compromissória, eu gostaria que você falasse um pouquinho da importância dela. A cláusula compromissória, geralmente orientamos que seja colocado no contrato, no nosso site, se me permite, Sim, dar aquela à vontade. .fieg.com.br/6ccma. Já tem um modelinho de cláusula compromissória lá, direcionada para os empresários. É só acessar, copiar e colar, muito prático, muito simples, porque é uma segurança que vocês terão que em um futuro litígio vai ter uma solução eficaz e mais rápida via corte arbitral, via câmara arbitral. E basta somente colocar na cláusula de eleição de foro, vocês elegem a sexta câmara de preferência como foro para resolver os litígios, porque a importância de ser no contrato é que ainda não tem o conflito existente. Fica mais fácil de você negociar, de você concordar com aquela cláusula de eleição de foro. Após a instituição do conflito, é muito difícil, as partes não vão ter diálogo para ir para uma instituição arbitral resolver os conflitos delas. Geralmente elas só pensam em judicializar. E não é o nosso foco. Nosso foco é conciliar, tanto que a nossa índice de conciliação lá é de 97%. Olha, Veja bem. nossos casos, os meus árbitros ficam até tristes, porque não tem muito trabalho, não tem muita arbitragem. O ano passado nós tivemos uma arbitragem apenas,
ou seja, um árbitro julgou, um árbitro efetivamente esteve ali com as partes para sentenciar em um processo. Nos demais casos, resolvemos tudo via conciliação ou mediação, dependendo da E um demanda. processo judicial, às vezes, vai anos, né? É, Recorrendo. Então, e assim, a estatística, doutor, se não me engano, resolve 35% ao longo dos anos. E na corte, 90% dos casos são resolvidos, são né? resolvidos. Rápido. Isso é muito importante. E o senhor já foi, né, presidente árbitro conciliador? Conta pra gente Eu um tive, pouquinho. eu tive esse prazer de ser árbitro conciliador da da Corte de Conciliação de Aparecida de Goiânia, da Associação Comercial, né? Eu tive o privilégio de fazer o curso na Asmego, né? Com o doutor Vitor Lenza, que foi o criador das câmaras em Goiás. Infelizmente já foi para outro plano, mas eu tive o prazer de fazer com o idealizador das cortes. Então, fui vários anos árbitro conciliador também. Me senti um juiz, certo? Mas é gratificante você poder estar articulando e intermediando a negociação, facilitando a dívida das empresas. Eu mesmo, na minha empresa, falando da cláusula compromissória, eu usava muito, doutora. A gente fazia os contratos, era, vamos dizer, no Word ali, né? E depois, na maquininha, a gente já punha a cláusula compromissória na parte interna do contrato para ficar valendo para o futuro, né? E resolvia bastante. Então, eu oriento muito os empresários hoje, principalmente aqui na indústria, né? A importância que é participar das cortes de conciliação, que a senhora preside dentro da Federação da Indústria, né? Então, é importante trazer esse empresário o esclarecimento para eles participarem levar os seus conflitos que têm com seus clientes ou fornecedores para dentro da corte, que é resolvido. Às vezes você está engavetado em uma dívida de vários meses, né, e sem receber, leva para a corte, fala com a doutora Sirlene que vocês vão ter um resultado excelente e nunca mais vai largar a corte. Nossa, é muito importante, hein? E, doutora Silene, me explica assim como funciona na prática a sexta Câmara da FIEG, que tipo de casos, demandas que mais a senhora costuma receber aqui dentro? Então, Sabrina, só complementando o que o José Divino Sim. disse, eu também tive a satisfação, a honra de ser aluna do Dr. Vitor Lenza, na época bom. desembargador. Olha aí. Que bom. E ele é a minha referência como mediação e conciliação aqui no estado de Goiás. E para mim foi uma honra. A FIEG, ela disponibiliza a Sexta Câmara, que é um trabalho para os empresários. Eu acho que a maioria ainda não tem muito conhecimento, porque temos poucos empresários lá conosco. E esse trabalho ele é desenvolvido na forma de um juizado especial, para a pessoa entender mais claramente como é o nosso trabalho lá. A gente recebe a demanda, as demandas podem ser diversas, a maioria é referente a contrato de prestação de serviços, contrato de compra e venda, também acidentes de trânsito, contrato de locações, diversos no direito patrimonial e disponível. O que a gente não pode receber de forma alguma é demanda na área familiar. Também na área trabalhista ainda não temos essa prática, em que pese a CLT permita, mas a gente ainda não atua na área trabalhista. E também na área criminal. Tirando isso, o que pode ser resolvido entre as partes, a gente pode receber sim, a gente recebe muitos pedidos de homologação de acordo extrajudicial, as partes definem o que é que elas querem naquele acordo e só manda para a gente fazer homologação para elas terem um título executivo judicial, porque em caso de descumprimento, a sentença ela tem força de título executivo, pode ser executada diretamente no Poder Judiciário, o que economiza aí tempo, dinheiro, com custas, com os honorários advocatícios, porque as nossas custas elas são muito baixas. Em relação às demais câmaras, nós praticamos o menor valor. Para associado, o valor é ínfimo em relação às custas do Poder Judiciário. As custas do Poder Judiciário elas são tão altas que às vezes inviabiliza as partes de buscar seus direitos.
E por isso elas deixam de receber uma inadimplência, deixam de resolver algum problema, porque elas não têm conhecimento que existem as câmaras arbitrais, que podem ser solucionados aquele problema dela ali de forma muito rápida e com baixíssimo custo. Sim. E, doutora Sirlene, pegando esse gancho, Sim, nós estamos num país que tem 70 milhões de inadimplentes, né? Infelizmente. Mas é, vou dar um exemplo aqui, Sabina, até sim. para o empresário entender. Eu tenho uma dívida de 10 mil ou 100 mil reais Uhum. para pagar ou para receber, se for demandado de uma das partes na corte. Doutora Sirlene, é o que a senhora falou, os custos judiciais são muito altos. Sim. Podemos falar do valor da taxa aqui hoje, da Corte de Conciliação, o que o Sim. empresário paga para participar numa dívida, independente do valor, é isso? Exatamente. São informações públicas, tá? Inclusive consta em portaria lá no nosso site disponível para consulta. Hoje, para associados, para industriário, o nosso valor de custas é apenas R$ 200. Foi. Nossa. Independente do valor da causa. E Sim. nós temos o prazo, como eu já havia dito, de 6 meses para resolver aquela demanda, seja por mediação, por conciliação ou pela arbitragem também. Então, o valor é muito inferior. As custas mínimas do Poder Judiciário, se eu não me engano, é R$ 800, Sim. R$ 900. Então, já inviabiliza cobrar uma dívida aí de 10 mil, pagando R$ 1.000 de custas. 10% E praticamente. fora o prazo, né, que eles vão ter uma solução futura a longo prazo e que resolve muito facilmente pela conciliação. Sim. E aquela dívida está sendo cada mês aumentada com Com juros e certeza. multas, né? E quando chega na corte, muita coisa pode ser eliminada ali. E um valor muito bom, né? Muito bom. R$ 200 uma taxa para, né, qualquer valor. Você tem vai receber uma dívida de 1 milhão, você vai pagar R$ 200. O trabalho é o mesmo da doutora Sirlene. Tem a mesma eficácia, título executivo judicial, e ali a gente prioriza o diálogo entre as partes para que elas mesmas resolvam. Uhum. A autonomia das partes nos institutos, eles são muito importantes. Porque, diferentemente do Poder Judiciário, é um juiz quem vai decidir. Talvez ele não esteja tão envolvido emocionalmente, ele não tenha o conhecimento de fato do que é aquele caso. Então, quando você oportuniza as partes a resolver de forma que vai ficar viável para ambas, é muito melhor. Elas saem muito certeza. mais satisfeitas e aquilo que elas se propuseram a fazer no acordo, elas geralmente cumprem. Dificilmente, quando há a composição, elas descumprem aquele acordo para que seja executado futuramente. Diferentemente de quando há uma imposição, né? A parte contrária, a parte que fica insatisfeita, geralmente não cumpre, espera para ver o que vai acontecer, espera para ver as consequências jurídicas sobre isso aí. Sim. Então, a gente prioriza sempre, incentiva bastante a conciliação e a mediação, porque é importante para a sociedade e é importante para o relacionamento interpessoal, empresarial, relação do trabalho. Sim. Isso aí faz parte da nossa vida, na nossa diário. E pessoa física também, doutora? Sim, pessoas físicas também. Sim, então isso é bom. Doutora, na sua visão, quais os maiores desafios para que a cultura da resolução consensual ganhe mais força no Brasil? A gente tem uma cultura, o presidente até falou assim, um pouco da nossa cultura. Isso dá um pouco de ênfase, assim, as pessoas precisam não só se atentar mais a essa cultura de que precisamos conversar, conciliar, ter essa mediação, ou você acha que precisamos melhorar? Nós precisamos melhorar e muito, inclusive no nosso meio jurídico. Os advogados, eles têm muita resistência em resolver rapidamente os conflitos dos seus clientes. Então, hoje a nossa maior dificuldade é o pensamento das pessoas em judicializar, sendo que não precisa judicializar, muitas das demandas podem resolver extrajudicialmente, sem a judicialização. E agora, de 2015, em que é obrigatório a conciliação pelo CPC e também por ordem, determinação do CNJ, que priorizem os meios alternativos de resolução de conflitos, tem ajudado, mas ainda é uma cultura que a gente precisa trabalhar muito, divulgando os benefícios, divulgando
o quão é importante que as partes resolvam entre si sem a interferência de um terceiro, no caso o juiz ou um árbitro. Essa cultura, Sabrina, é o mesmo problema que nós temos dentro da federação, dos sindicatos, a cultura do associativismo, né? O empresário, quando ele entende a importância dele estar dentro de uma associação ou dentro do sindicato, ele tem essas informações. Na nossa base, por exemplo, do vestuário, que 90% é micro e pequenas empresas, e é uma base muito grande. Às vezes essas informações não chegam também, que é um trabalho que nós precisamos desenvolver junto com a Corte, com a doutora Sirlene, que já é parceira do Sinvest há muitos anos, né? Nós já tentamos fazer, nós fizemos várias ações. Sucessos em algumas delas. E precisamos retomar sempre a levar essa informação para o empresário, doutora. Acho que precisa chegar a forma dele entender o que é a Corte de Conciliação e o benefício que ele tem com isso. O que eles têm em mãos e não utilizam, né? Não utilizam, Então, essa cultura a gente tem que ir devagarzinho, mas vamos vencendo. Vai sim, com certeza. E lembrando aqui para o empresário que nós vamos informar também que é no site, né? A doutora falou que tem todas as cláusulas, tá todo o processo, todo explicadinho. É só o empresário entrar, presidente, pegar e fazer esse registro, né? Com esses benefícios, que além de R$ 200, que é um valor, né? Um valor baixo. E pelo fato também de até 6 meses para resolver. Então, é um grande benefício que entra para o empresário, né? O empresário tem que entender que ele, quando ele se associa, quando ele está participando, ele tem acesso a grandes informações, assim como a doutora hoje está aqui contando para a gente, né, presidente? Sim, muito importante, né, doutora Sirlene? Aliás, o site, depois, só puder repetir, e o Bruno, se puder depois colocar também na legenda, né? Acho que é importantíssimo. Com certeza. Presidente, nós estamos chegando aqui ao fim desse episódio, mas eu gostaria de pedir para a doutora deixar um recado, né? Conversar aqui conosco, deixar para o empresário ali, naquela câmera ali, um recado, uma mensagem, convidar para conhecer a câmera. Sim. E depois é o presidente também. A minha mensagem para os empresários é: conheçam a Sexta Câmara, que a partir daí vocês terão a resolução dos seus conflitos, a resolução das suas inadimplências, dos seus contratos descumpridos de forma rápida, célere e muito eficaz, com eficácia jurídica também. Hoje a Sexta Câmara ela trabalha com processo 100% eletrônico, vocês não precisam ir até a Sexta Câmara, mas convido também para conhecer o nosso espaço físico, tomar um café lá conosco, tirar suas dúvidas, talvez alguma coisa que aqui não foi possível esclarecer e que seja individual de cada um. Lá a gente pode estar conversando, eu posso estar ajudando, esclarecendo, ajudando aí para poder fazer os ajuizamentos de ações, tirar as dúvidas pontuais de cada um de vocês. Também tem muitas informações lá no nosso site, que é o www.fieg.com.br/sextas-ccma, como as portarias, tem nossos regulamentos, as nossas regras de funcionamento, mas o que precisarem da Sexta Câmara nós estamos à disposição. Nós estamos situados na Avenida Anhanguera, lá no centro, esquina com a Avenida Tocantins, é de fácil acesso, não tem dificuldade, tem estacionamentos lá para todos. E será uma honra recebê-los para tirar as dúvidas, para poder auxiliar, fazer alguma consultoria jurídica, alguma orientação quanto ao conflito que vocês tenham nas empresas. E eu agradeço muito a oportunidade por estar aqui falando com vocês hoje. E eu coloco a Sexta Câmara à disposição de todos. Muito obrigada. Nós que agradecemos, doutora. Agora é o presidente com a sua mensagem. Doutora Sirlene, eu que agradeço a participação da senhora aqui, foi muito produtiva. Eu quero deixar aqui um esclarecimento para o empresário da indústria e da nossa base do Sinvest, que vocês conheçam a Câmara de Conciliação e Arbitragem, a Sexta Corte, lá na Anhanguera com a Tocantins, e aproveitar dessa oportunidade tão grande que é resolver os conflitos internos de recebimento, das suas carteiras de clientes, e os seus boletos, duplicata, cheque, tudo pode ser levado para a Corte de Conciliação. E também ter a orientação da cláusula compromissória, que é muito importante daqui para frente vocês colocarem nos contratos de compra e venda,
porque problemas futuros de conciliação vocês já estarão resguardados. Mas eu quero agradecer mais uma vez, doutora Silene, pela participação. Muito bom estar com a senhora aqui. A casa é sua. Aliás, a senhora já está dentro da casa, né? Sim. Mas a casa é sua, vai voltar. Possivelmente nós vamos convidar a senhora várias vezes. Muito obrigado. Eu quero agradecer novamente, doutora Silene, presidente do José Divino, muito obrigada aqui também. A você que nos assistiu, curta e compartilha com as pessoas para que mais pessoas conheçam esses benefícios aqui da Câmara e possa aí o empresário ter essas informações. Muito obrigada, até um próximo episódio.